Eu estava dando uma lida rápida e o Alexandre de Moraes se encaixa em todos os traços de psicopatia. E vamos lá. O Alexandre de Moraes está nessa agora, dando chilique, tendo faniquito, porque a justiça da Espanha fez o correto, né? Negou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Né? Disse, olha, por unanimidade, aliás, né? Disse, ele não cometeu crime nenhum. E eu vou até ler aqui um trecho da decisão da Justiça da Espanha, porque fica muito claro que o Oswaldo Eustáquio estava sendo acusado de crime de opinião, que não existe na Espanha, e as pessoas não lembram, mas também não existe no Brasil. E para que haja extradição, quando dois países têm um acordo de extradição, né, o crime cometido pela pessoa que está envolvendo, que é objeto desse processo, ele tem que ser crime, né, a conduta dessa pessoa tem que ser crime nos dois países. Não basta ser só no país que pede a extradição, tem que ser nos dois países. E não existe crime de opinião na Espanha, claro, e não existe crime de opinião no Brasil. Então, os juízes espanhóis concluíram que a extradição, aí eu estou já nas aspas aqui, há de ser declarada improcedente por ser uma conduta com evidente conexão e motivação política, uma vez que se realizou dentro de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente, senhor Lula da Silva. Então, essa decisão da Espanha foi comunicada ao Brasil ontem, e a Advocacia Geral da União, do querido Jorge Messias, o Ministério da Justiça e o Itamaraty já informaram que vão recorrer. E aí, o que fez o queridíssimo Alexandre de Moraes? Ele resolveu suspender o processo de extradição de um búlgaro, de um traficante de drogas búlgaro, que foi pego com 52 quilos de cocaína, conseguiu fugir para o Brasil, foi preso no Brasil, cometeu crimes em Barcelona, então a Espanha pediu a extradição desse búlgaro, o processo estava caminhando, mas em retaliação à decisão da Espanha de negar a extradição do Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes não achou nada melhor do que suspender o processo de extradição do búlgaro, um traficante preso em flagrante com 52 quilos de cocaína. Ele estava preso no Brasil. O Alexandre de Moraes liberou o cara para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e está lá perturbando o embaixador da Espanha, né, pressionando o embaixador da Espanha. Então, enlouqueceu de uma vez. Né? A turma estava dizendo, Lacombe fica botando muita etiqueta no Alexandre de Moraes, ele é psicopata e ponto final. E é mais ou menos isso, né, Max? É algo inacreditável que um ministro do STF tenha um comportamento desse tipo. É inacreditável, é uma vergonha, é uma coisa assim que surreal até, quando você para pensar de que alguém que representa o ápice, né, a Suprema Corte, ou seja, o topo do judiciário brasileiro, se presta a ficar de briguinha. A ficar, sabe, você utilizar um poder de ministro da Suprema Corte para ficar de briguinha diplomática. Ou seja, primeiro, né, tem uma série de erros aí, né, tá tudo errado, né, nessa situação. Né? Primeiro, que não deveria ter pedido a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Se ele não gostou do que o Oswaldo Eustáquio falou, né, se ele se sentiu ofendido com alguma coisa, para que entrasse com um processo contra ele, e não na Suprema Corte, porque ele não tem foro privilegiado. Então já começa por aí. Né? A perseguição é clara, ele utiliza... Olha a loucura que está acontecendo no Brasil. Ele quer utilizar do governo espanhol, do judiciário da Espanha, para cometer uma injustiça que é uma questão pessoal dele, para tirar o Oswaldo Eustáquio de lá. Então, é óbvio que nenhum governo vai se submeter a isso. Ou ele acha que o governo da Espanha é assessor de gabinete do Alexandre de Moraes. E às vezes parece isso, né? Quando ele vai falando com as pessoas, né, de Estados Unidos, aí toma uma decisão aqui com uma empresa americana, parece que todo mundo ali é assessor dele e vai fazer as vontades dele, custe o que custar. Então a primeira coisa que o governo espanhol falou, olha, isso aqui é uma questão política, não está coberto pelo tratado de extradição. Não está, não tem
perseguição política ali, não entra. Qual foi o crime? Mostra a prova. Foi a mesma coisa aconteceu com Alan dos Santos, na época em que o Ministério da Justiça, que era Flávio Dino na época, né, fez ali uma pressão para que ocorresse a extradição. E aí o que eles fizeram? Chamaram o pessoal do FBI e mostraram, né? E aí eles falaram: olha, isso aí são só palavras. E se você pegar o questionamento que o departamento americano, com o FBI e a Interpol, né, o departamento americano e a Interpol fizeram para o Brasil, era o seguinte: olha, vocês estão dizendo que ele cometeu lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ok. Então, primeiro especifique quando, onde e como aconteceram esses crimes. Segundo, se houve lavagem de dinheiro, qual foi a origem ilícita do dinheiro? Porque para entrar em lavagem de dinheiro tem que ter origem ilícita. Outro, a pessoa sabia que a origem do dinheiro era ilícita? Porque você imagina, né, que você vende um produto, aí chega um traficante, alguém, e compra alguma coisa, você não sabe que a pessoa é criminosa, né, e compra alguma coisa sua. Você vai dizer que você está lavando dinheiro do traficante? Não. Você não sabia que a origem daquele dinheiro era ilícita. Você está lá vendendo um produto e alguém comprou seu produto. Não tem como você ir averiguando cada uma das pessoas que compram, senão isso inviabilizaria qualquer processo de venda. Ou seja, não é a várzea que é o Brasil. Aqui nos Estados Unidos não é a várzea que é o Brasil. Na Espanha também não é, apesar da Espanha hoje ela sofre de um esquerdismo agudo, né? Eu estudei teologia na Espanha, fiz a Universidade de Navarra, morei 4 anos lá, estive num seminário em Pamplona e eu via bem como era, né, os políticos, os debates que haviam lá, eles são muito de esquerda, mas eles não vão aceitar que outro país, né, simplesmente queira impor algo arbitrariamente contra eles. Aí, bem, o que aconteceu? Eles não conseguiram demonstrar nenhum crime real passível de extradição do Oswaldo Eustáquio. E aí o que acontece? Negaram a extradição, o que era o natural, era óbvio que isso ia acontecer, tá? Aí o que aconteceu? Alexandre de Moraes ficou com raivinha, né, e falou assim: olha, me explique, né? Você tem 5 dias, essa mania que ele tem, né? Vocês têm 5 dias para me explicar. Ele manda isso pro embaixador da Espanha. E interessante o embaixador da Espanha no Brasil, ele responde ao executivo da Espanha. A decisão de não extradição foi uma decisão do judiciário espanhol. Ou seja, há uma série de confusões nessa história toda e nessa decisão do Alexandre de Moraes. Então, primeiro, ele acha que o embaixador espanhol deve algo a ele, deve explicações a ele, e ele dá 5 dias para que a explicação ocorra. E aí, não satisfeito, assim como o Ministério da Justiça tinha feito antes com Alan dos Santos, que ele falou assim: vocês queriam um espião russo de volta, então a gente só entrega o espião russo se vocês entregarem o Alan. É óbvio que o governo americano ignorou, porque isso é típico de republiqueta, né, de gente doida que acha que você vai ficar negociando ali pessoas que cometeram crimes que não tem nada a ver. E agora é a mesma coisa. Ou seja, o cara foi pego traficando 52 quilos de cocaína, esse búlgaro, tá? A Espanha pede, então, a extradição dele. Traficante, está lá no acordo de extradição entre Brasil e Espanha. Tráfico de drogas. E aí o Alexandre de Moraes não só nega a extradição dele, isso também teria a ver com o Ministério de Relações Exteriores, mas ele passa por cima de tudo e nega a extradição de um cara que traficou 52 quilos de cocaína, né? Ele não só faz isso, como ele ainda dá um benefício. E ele está preso aqui já há um tempo, vamos botá-lo em prisão domiciliar, né? Como que tentando ali, numa maneira de mafioso, né, de conseguir um acordo. Não, se você mandar esse jornalista que falou mal de mim, eu mando esse traficante de drogas aqui, esse traficante de cocaína para vocês. É completamente uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Uma loucura, não dá para levar as coisas na normalidade, não, gente.
É absurdo isso. E isso tem que ser dito. Você que está assistindo, você tem que explicar para as pessoas o que está acontecendo. Principalmente para aquele teu amigo lá, esquerdista, aquele teu amigo que acha que o Alexandre de Moraes está fazendo certo, porque infelizmente tem gente que pensa assim. Então você tem que mostrar esses absurdos. A gente tem que falar, porque as pessoas vão despertando. Algumas levam mais tempo do que outras, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar a despertar muita gente. A conclusão dessa história é a seguinte, Lacombe: é muito mais perigoso hoje fazer jornalismo sério do que tráfico de cocaína. O Rafa, e a Justiça da Espanha já acionou a Interpol, né, que é quem coordena, a organização que coordena a relação entre as polícias de todos os países, né, para evitar que ordens de prisão ou extradição contra o jornalista Oswaldo Eustáquio sejam emitidas com base na solicitação recusada. A turma aqui no chat está torcendo para que um dia que o Alexandre de Moraes esteja nessa lista da Interpol, e a gente está observando também uma situação que o Alexandre de Moraes tem essa mania, né, Rafa, de tem 2 dias para explicar não sei o quê, 24 horas. Ele está dando prazo para o embaixador da Espanha para explicar uma decisão soberana da Justiça da Espanha. Eu não sei onde é que a gente vai parar, numa boa. É interessante, Lacombe, porque os prazos que são dele, ele alega que são impróprios, né? Prazos da Procuradoria-Geral da República, ele alega que são impróprios. Prazos impróprios são aqueles prazos que existem na lei, mas que, em tese, não tem como ser cumpridos porque o serviço público se considera superior ao serviço privado, como de advogados, como de, enfim, de outros países, etc. Então, eles se arrogam no direito de ter prazos impróprios e dão 24 horas, como você falou, 24 horas, 48 horas, 5 dias, etc., para os outros. O prazo de defesa do Bolsonaro, por exemplo, foi um absurdo, 15 dias para analisar centenas de milhares de páginas. Eu gosto de trazer sempre, Lacombe, para essas discussões que envolvam lei, a letra fria da lei, né? A letra fria da lei, gente, ela fala, primeiro, porque o Tratado de Extradição Brasil-Espanha, todos os tratados do Brasil, eles têm que ser regulamentados dentro do Brasil, né? Esse tratado, ele é regulamentado pelo decreto número 99.340 de 1990. E eu separei alguns trechos do tratado que são bem interessantes para o público, para todos nós entendermos melhor o que está acontecendo entre Brasil e Espanha no caso do Oswaldo Eustáquio, né? O objeto do tratado, que é o artigo 1º, ele fala que o tratado visa facilitar a extradição de pessoas acusadas ou condenadas por crimes em ambos os países, né? Como vocês mesmos já falaram, a exaustão, não existe crime de opinião nem no Brasil nem na Espanha, então não existe a motivação, não tem porquê o pedido do Alexandre de Moraes subsistir. O artigo 4º, a linha F, é mais incisivo ainda. Ele fala, abre aspas, a extradição não será concedida se o crime for considerado político ou estiver relacionado a um crime político. Isso inclui situações em que há suspeitas de que o pedido de extradição tenha motivação política. Pessoal, o que eu tô lendo é uma lei brasileira relacionando o Brasil à Espanha, tá? Em relação à extradição. O último que eu quero ler aqui agora é perseguição por motivos específicos, artigo 4º, linha G. A extradição também será negada se houver motivos fundados para acreditar que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou punir a pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Detalhe, Lacombe, é que essa linha G, né, a perseguição por motivos específicos, ela simplesmente copia e cola as razões pelas quais são concedidos os asilos ao redor do mundo. Então, quando você pega a lei de asilo, tanto dos Estados Unidos, como do Brasil, como da própria Espanha, etc., eles falam que o asilo será concedido em caso de perseguições comprovadas relacionadas à raça, religião, nacionalidade ou perseguição política, ou opinião política. É exatamente o caso do Oswaldo Eustáquio. Como o Max havia falado antes, o Lacombe falou mais ou menos no fio diário, essa negativa do governo, da Suprema Corte espanhola agora, vai reforçar um possível pedido de asilo do Oswaldo Eustáquio na União Europeia, e quem sabe até, bem que quando ele pede um asilo em algum país aqui nos Estados Unidos não aceita mais, mas isso reforça muito mais o caso dele. Queria só alertar para um outro ponto que o Max deu uma palhinha, na psicopatia do Alexandre de Moraes. Só fazendo um briefing, né? Nós estamos nos Estados Unidos da América, cobertos pela primeira emenda, nós podemos falar sem sermos perseguidos. Aqui, falar não é crime, tá? Como se tornou no Brasil impropriamente. Então, existe um artigo, Lacombe, eu estava até dando uma pesquisada enquanto vocês falavam,
de Robert Harry, H-A-R-E, que fala sobre as características, o checklist da psicopatia. Eu tava dando uma lida nisso, depois pesquisem aí, pedi até pro pessoal da produção colocar até no WhatsApp depois, ou até na Só para o pessoal comunidade. entender, a gente está tentando acertar a sua luz aí, então o Max também Sem agora problema. tá dando uma de iluminador, então vocês vão ver que às vezes muda um pouquinho a luz aí. Tá tentando É, tirar aquela sombra ali que tá. Tá bom, Max. Tá legal. Rafa é bonitão, né? O Alan acha que ele é o mais bonito de todos, mas fazer o quê? Minha mãe e minha esposa concordam. Então esse artigo do professor Harry, ele tem traços afetivos, interpessoais, comportamentais e algumas outras observações. Eu estava dando uma lida rápida e o Alexandre de Moraes se encaixa em todos os traços de psicopatia. Falta de empatia, ausência de remorso ou culpa, ausência de afeto ou afeto superficial, manipulação, egocentrismo extremo, mentiras patológicas, impulsividade, irresponsabilidade, isso até ele conseguiu uma irresponsabilidade legal, né, frente à figura dele como ministro, comportamento antissocial precoce, estilo de vida parasitário e incapacidade de manter relacionamentos longos. Ele se encaixa em tudo. Depois, nas outras observações do professor Harry, ele tem baixa tolerância à frustração. Você vê que quando o Alexandre de Moraes ele perde uma batalha dessa, como perdeu as duas do Alan, como perdeu agora do Oswaldo Eustáquio, ele dobra a aposta. É o que a gente fala todos os dias, em todos os programas, em todos os lugares. Ele vai dobrar a aposta até quando? Isso é baixa tolerância à frustração. A ausência de ansiedade ou medo real, alto risco de comportamento criminal ou violento. O Alexandre de Moraes é oficialmente, como o Alan fala diariamente aqui, um criminoso patológico, né? E muitas vezes são inteligentes, articulados e encantadores. Ele acha que ele é encantador por conta daquela sessão de fotos, né? O fundo vermelho e tudo mais. Com os olhinhos fechados. Com os olhinhos fechados, pensando no Alan dos Santos. Mas ele se encaixa em todos. É uma análise, eu não sou psiquiatra, por favor, tem psiquiatras aqui na timeline, inclusive, mas é uma análise de um professor, um acadêmico americano, sobre a patologia, né? Que é o psiquiatra, né? É o psicopata. Tá? Então, ele se encaixa em todas. Se você analisar, e nesse artigo, eu posso disponibilizar depois até na comunidade, nesse artigo, ele desenvolve um pouquinho mais desses tópicos que eu falei. Eu falei em tópicos, mas ele está desenvolvendo, e o Alexandre de Moraes se encaixa em todos. É impressionante. Então, assim, eu acho que ele não vai parar, Lacombe. Ele vai continuar dobrando a aposta, porque ele é um psicopata, ele é uma pessoa perniciosa ao convívio social, né? Ele devia estar no lugar que ele está colocando as pessoas inocentes, 17, 18, 14 anos de prisão, porque ele é um sujeito, infelizmente, incorrigível. Essa é a verdade.